Eu cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus. Estava meditando na palavra do Senhor e resolvi compartilhar junto com os irmãos. No capítulo de Mateus, capítulo 24, versículo 36. O tema em cima fala, o sermão continua, a exortação à vigilância, que diz assim, Porém, daqueles dias e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, andava, casava e dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Acredito que para a maioria das pessoas, esse fato que aconteceu na época de Noé, sobre a questão da arca, várias pessoas acham que isso é apenas uma história, né? Mas para nós que cremos na palavra de Deus, isso aconteceu, né? Todos que viviam naquela época pereceram, morreram. Mas Deus fez um concerto com a família de Noé. A Bíblia vai dizer que lá em Gênesis capítulo 6, que Deus tinha se arrependido de ter feito o homem, né? Em outras traduções, vai dizer que ele se contristou, né? Ficou triste. Mas o fato é que naquela época o povo, ou seja, a humanidade estava corrompida, né? E Deus queria destruir a humanidade. Mas aí Deus olhou para Noé e viu que ele era um homem justo e que andava com Deus, né? Andava com ele, ou seja, fazendo a vontade dele. E Deus quis fazer um concerto com Noé, né? Não só com ele, mas com toda a sua família. E tudo que Deus mandou Noé fazer, ele fez, de acordo com o tamanho da madeira, ou seja, conforme o dito que Deus falou para Noé, ele fez. Ele, a família dele, até que veio o dilúvio e toda a humanidade ali pereceram, menos a família de Noé e cada animal que Deus mandou colocar de dois em dois na arca, para que viesse estar vivo também para começar uma nova geração. E aqui Jesus está nos mostrando, de acordo com o que aconteceu na época de Noé, vai acontecer nesta época também, né? Aquele tempo a terra estava corrompida. E hoje, do mesmo jeito, a terra está se corrompendo a cada dia, né? Se você vê que hoje em dia acontecem tantas coisas que a gente nunca pensou que poderia acontecer, mas está acontecendo. E a Bíblia nos mostra para a gente ficar atento a essa ocasião. Muitos agora estão desapercebidos sobre esta situação, pensando mais nas coisas da terra do que as coisas do céu, né? A Bíblia fala que o mundo já é do maligno, mas a nossa esperança está na volta dele, né? Todos ali estavam desapercebidos, ou seja, não estavam percebendo o que estava acontecendo. A corrupção estava grande. Do mesmo jeito é hoje em dia. Se você vê que muitas vezes a gente não sabe quem é cristão e quem não é. A Bíblia fala que nós vamos conhecer quem é de Cristo, quem é servo dele pelos frutos, né? De acordo com os frutos nós vamos conhecer alguém. Não podemos só dizer pela aparência, pelo modo dela se vestir, mas de acordo com a sua vida. E Deus está nos alertando sobre a questão da sua volta, né? As pessoas hoje em dia estão voltadas mais para as coisas terrenas do que para as coisas celestes. Porque quando as pessoas começam a ficar dessa forma, pensando só nas coisas da terra,
ela vai começando a se esquecer do céu, né? Ou seja, da eternidade. Jesus ele disse: eu vou, né, preparar o lugar, e virei outra vez, né, e vos levarei para mim, para onde eu esteja, vós esteja também. A promessa que eu vejo dentro da palavra de Deus é esta, né, de um dia estar morando nas mansões celestial, onde a Bíblia fala que as ruas são de ouro e de cristal. Não, lá não haverá mais morte, não haverá mais choro, onde Deus vai limpar todas as nossas lágrimas. Essa é uma promessa muito grande para cada um de nós, e os cristãos, a maioria das pessoas que até conhecem a palavra, estão esquecendo disso. Estão querendo muito mais as promessas terrenas do que as promessas celestes, né? E o que fazer, né, nessa época? É se guardar. Como se guardar? Colocar sua família na arca. Como é colocar sua família na arca? Colocar sua família, você, de acordo com a palavra de Deus, né? Porque Jesus ele vai dizer, numa oração que ele orou para os seus discípulos, lá em João 17, falou, orando para os discípulos, ele disse assim: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, se qualquer pessoa que falar algo, se não tiver de acordo com a palavra de Deus, é mentira. Então, se o seu instrumento, o seu guia é a palavra de Deus, medite na palavra de Deus e faça de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Só assim você, sua família, sua parentela vai estar salvo e vai ter a vida eterna através de Jesus, através da sua palavra. A chave é essa. A Bíblia fala que Jesus é o bom pastor, e o bom pastor deu a sua vida pelas ovelhas. A palavra de Deus diz que porque Deus enviou seu Filho ao mundo, né, não para condenar o mundo, mas para salvar. Naquela época Deus ele queria destruir a humanidade, e destruiu. E foi salvo só 8 pessoas naquela época. Mas esta época, Deus ele quer salvar. E a porta é Jesus. Se por acaso você que está escutando esta mensagem, essa palavra que estamos meditando agora, não aceitou Jesus ou está um pouco afastado da palavra de Deus, de acordo com a palavra, eu dou um conselho para você voltar para os caminhos ou aceitar a Jesus como Salvador. Porque Deus tem uma grande promessa para cada um de nós. E o diabo ele quer de todas as formas tirar eu e você da presença do Senhor. Mas entre nesta arca, entre de acordo com a vontade de Deus. Muitas pessoas estão desapercebidas com esta situação, ou seja, não estão crendo, né, que Jesus ele pode voltar a qualquer momento, o arrebatamento pode acontecer agora, amanhã. Mas uma coisa eu sei, dentro da palavra nós temos que estar preparados, temos que estar todo momento ali com nossas lamparinas acesas, porque a palavra de Deus diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. É aquele que quiser salvar sua vida, o amor de mim e do Evangelho. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo venha estar na sua vida, na sua família. Medite na palavra do Senhor. Os sinais todos estão se cumprindo. Agora tem uma coisa que nós temos que colocar dentro do nosso coração: crer. Crer que Jesus ele vai voltar. Ele vai buscar a sua igreja. Tudo que está aqui na terra vai ser perdido, vai ser queimado, todas as coisas passam, mas as minhas palavras permanecem para sempre. Fique com Deus, e se você quer falar algo, você fale aí no comentário. Se você quiser se inscrever neste canal para escutar mais palavras que eu vou estar trazendo para a gente estar meditando, não palavras para confortar o seu ego,
mas a verdade para salvar a sua alma. Muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus.